E aí, gente, tudo bem com vocês? Agora é 6h25 da manhã, tô acabando de chegar aqui em casa, viu? Aí eu queria gravar um vídeo com vocês agora, porque senão depois vira uma correria até eu ir pro meu serviço, é um bafo, um babado. Aí, esses dias eu já pensei assim, puxa, eu quero gravar um vídeo para eu falar exclusivamente disso. Mas será que eu tenho coragem? Não sei, mas agora eu tenho coragem. E aí eu pensei, chegou o momento, eu vou conversar com algumas pessoas sobre o que eu quero falar, porque ultimamente eu tô assim, quero falar de um assunto, eu vou e ligo a câmera. Já vai deixando aqui o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito, certo? Então, gente, este vídeo aqui, eu quero muito ter uma conversa a todos os pais de homossexuais, a todas as famílias que têm filhos gays nelas, presentes nelas. Bom, gente, eu vou falar aqui de um assunto que é família. Eu nem queria tocar mais nesse assunto família, não, porque acho que isso é muito peculiar. Cada um tem sua própria família, seus próprios problemas, certo? Mas sem papas na língua, eu já vou logo aqui falando para vocês que eu nunca tive uma boa relação com meu pai. Sempre tive uma. Minha relação com meu pai sempre foi péssima. Péssima, péssima, péssima. De todos os jeitos que vocês pensar, foi péssima, péssima, péssima. Bom, gente, para início de conversa, assim, começando a conversar com vocês, a minha família tinha um sítio, tem esse sítio até hoje. E lá tinha vacas, e tinha que cortar cana e ajudar eles no sítio. Eles me carregavam pro sítio. Alguns de vocês gostam de sítio, porque geralmente é assim, quando você não é criado em tal lugar, você gosta daquele tal lugar porque você não viveu ali, entendeu? Mas eu vivia nesses lugares, entendeu? Porque eles me carregavam para esses lugares. Gente, e até dia de chuva, eles me carregavam para sítio para ajudar eles com vaca. Depois tinha que apartar a vaca, depois ajudar a carregar a cana, essas coisas tudo, etc e tal. E até dias de chuva. Eu tinha tanto nojo daquelas bostas de vaca que num determinado momento da minha vida eu colocava até meia que o meu pé não podia ver, sentia aquele barro de curral, aquelas coisas. Eu não suportava aquela vida. Entendeu, gente? De um determinado. E eles que me carregavam. Eles que me carregavam. Neste momento da minha vida, eu já estudava na escola aqui em Frutal, porque lá tinha só até a oitava série. E depois, para fazer o primeiro colegial, o restante tinha que vir para cá. Aí, gente, a aula daqui terminava 11 horas e eu chegava na minha casa por volta de meia-noite e meia, 1 hora, que a gente tinha que ficar indo de perua todos os dias. E 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, o meu pai acordava a gente pra gente poder ir para sítio. Gente, eu nem descansava direito, sabe? E muitas dessas vezes também, e eu odiava ir para sítio. E muitas dessas vezes também ele me falava as coisas para ir abrir o bar logo depois. O bar. Por falar em bar, eles também têm o bar. Quando eu falo para vocês que eles sempre tiveram um padrão assim de vida, não uma vida muito boa, mas sempre não foram tão pobres assim. Eles não souberam lidar com o dinheiro deles. Por isso que eu não quero ser como eles. Eu quero controlar mais meu dinheiro para eu não cair na mesma cilada que eles caíram. Então vamos falar do bar, né? Aí, com 8 anos, eu tinha 6 ou 8 anos, meu pai arrumou uma confusão no bar com um policial. Uma confusão não, uma brincadeira. E nesta brincadeira com o policial quebrou o braço dele na brincadeira. Aí ele precisava de ajuda no bar e quem que ele levou pro bar? Acho que eu deveria ter acho que era 6 anos de idade. Eu, porque eu sou o filho mais velho, me levou pro bar. Com 6 anos de idade, eu já tinha a obrigação de ficar ajudando meu pai no bar. Gente, eu não sabia nem escrever. Sabe por que eu sei que eu não sabia nem escrever? Porque eu lembro de eu no bar, os amigos lá do meu pai colocava assim o rótulo da cerveja, me ensinando como é que escrevia, gente. Era Kaiser, na época tinha Kaiser, sabe? Eu lembro disso, eu tenho essa memória. Gente, e no bar a gente não podia nem rir, porque o meu pai censurava a gente, não deixava a gente nem rir. Aí algumas vezes ele mandava o meu irmão ficar no bar com a gente, comigo lá, sabe? Mas na grande maioria das vezes eu que tinha que ficar indo pra bar ajudar ele. E eu odiava,
odiava. Então, vocês aí, pai de homossexuais, quando a gente fala que não gosta de alguma coisa, mesmo pequenininho, vocês acreditem no que a gente está falando, porque a gente não gosta mesmo. E eles já sabia que assim que eu tivesse idade, eu iria embora de lá, porque eu não suportava aquele lugar, não suportava mesmo. Tanto é que eu sei que depois ele vivia falando isso pra minha mãe me falava, que meu pai falava que era só eu pegar a idade que eu ia vazar de lá. E foi o que eu fiz. Aproveitei que depois ele me colocou pra fora de casa mesmo e fui embora de lá. Mas, gente, vou falar aqui outras coisas pra vocês. Eu nunca recebi nenhum carinho assim do meu pai, de nada, 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 nada. Uma vez ganhei uma bicicleta de um padrinho meu de quando eu fiz primeira comunhão. Aí não aprendi a andar de bicicleta, não. Depois de um certo tempo, meu pai pegava a bicicleta e ia pescar com a bicicleta, e estragava a bicicleta. Até depois que eles venderam e fizeram outra coisa e nem me deram o dinheiro. O dinheiro ficou pro meu irmão, pra fazer alguma coisa pro meu irmão, etc e tal. Eu sempre notei uma grande diferença deles no jeito que me tratava e o jeito que tratava o meu irmão. Sempre notei essa diferença, certo? Fora as surras que o meu pai me dava, tá? Já me deixou de castigo várias vezes, na tampinha, no milho já várias vezes. Um dia, nessa quadra lá do bar, que o bar também tinha uma quadra de esportes. Eu tava brincando queima. Num dia eu jogando queima, aí caí, a Célia foi me dar uma bolada, caí. E meu pai falava que não era pra brincar, e eu estava lá brincando, mas uma criança, eu tinha 8 anos de idade, gente. Aí depois me bateu, aí depois a Célia foi me dar uma bolada, e eu pressionei assim o chão que meu braço. Quebrei o braço nesse dia, era o último dia das minhas férias. Depois me mandou lá pra casa, ainda me bateu ainda, gente. E eu fiquei 2 dias, porque eu estava de castigo em casa, com o meu braço quebrado, porque eles não queriam me levar para o hospital, meu pai não queria me levar para o hospital, disse que era um castigo. E eu lembro direitinho de quando eu cheguei no hospital, que o médico viu que meu braço quebrado, o médico falou que não acreditava que eu tinha passado 2 dias com tanta dor daquele jeito, porque em casa eles me davam remédio e eu ainda continuava com dor. Me dava remédio e eu continuava com dor, com dor, com dor. O médico não acreditou que uma criança eu, 8 anos, tinha ficado em casa 2 dias com o braço quebrado. Gente, mal sabia ele que era um castigo dos meus pais. Meu pai era o rei do castigo. Gente, pegava a vara, mas batia, mais batia, batia. Parece que ele tinha prazer em bater na gente, em dar surra nos filhos, sabe? Batia, batia, batia. Ele batia, uma vez ele bateu tanto em nós, que meus avós vivos, olha só, meus avós morreu quando eu tinha 12 e 14 anos. Então fiquem espertos, porque a criança está percebendo tudo que está acontecendo com ela. Se eu lembro, as outras crianças também vão lembrar, certo? E uma vez precisou dos meus avós se interferirem no tanto que ele batia na gente, batia, batia, batia. E como vocês devem imaginar, cadê minha mãe numa situação dessa? Nada. Sempre abaixou a cabeça para tudo que meu pai fez com nós. Sempre, sempre. Majoritário de lá era ele. Majoritário era ele. Nessas vezes assim que meu pai batia tanto em nós, mas batia tanto, 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 que precisou dos meus avós se interferirem lá para falar que se ele batesse em nós mais uma vez daquele jeito, ia chamar a polícia para ele. Sabe assim? Dos meus avós falando isso, gente, que uma vez ele arrancou sangue das nossas costas, das minhas costas, mais costas do meu irmão, entendeu? Porque ele era muito cruel e ele batia muito, muito, muito mesmo na gente, certo? Eu lembro de eu escondendo debaixo da mesa lá da cozinha lá da minha avó, porque meu pai tava querendo me bater, certo? Gente, quando eu tinha 10 aninhos de idade, que eu fiz aí primeira comunhão, que eu falei aí pra vocês, tinha que fazer a confissão, né? A confissão, eu tinha que confessar os meus pecados, né? Aí cheguei na minha professora de catecismo, que era Luana, né? E falei assim, Luana, eu fiquei pensando se eu ia falar isso pra ela, eu tinha 10 anos. Eu falei assim pra ela, Luana, eu preciso de te falar uma coisa que eu vou ter que falar pro padre. Era a Luana e depois a Sheila também. Eu falei pra elas assim que eu não gostava do meu pai e eu não sentia nada assim por ele. Eu não cultivei nenhum afeto pelo meu pai, nada, nada disso, gente.
por todas as situações possíveis. Vou falar mais coisa para vocês. Aí, a minha professora de catecismo me aconselhou no dia da minha primeira comunhão eu conversar com o padre, explicar pro padre as coisas, tudo, etc e tal. Gente, tinha lá chamava Garimpo do Bandeira. Então tinha um negócio assim de água, tipo uma mini represa, que depois passava o cascalho, né? E eu não sabia nadar, eu não sei nadar até hoje. Eu aprendi depois sozinha a ficar debaixo da água, sabe? E eu lembro do meu pai pegar minha cabeça assim, gente, abaixar minha cabeça assim lá embaixo, sabe? Fazendo força para que eu aprendesse, Gente, do jeito mais rude possível que vocês possam imaginar. Eu peguei trauma de água durante algum tempo, mas tem mais trauma. Eu sempre fui gordinho, muito gordinho. Eu era muito gordinho mesmo. E eu lembro do meu pai falando para as cantineiras da escola, para elas colocarem menos. A cantineira me disse isso. Para elas colocarem menos comida no meu prato na escola, que eu estava comendo demais. Gente, eram as minhas piores vergonhas possíveis vinha do meu pai, sabe? Assim, não tinha como eu construir nenhum relacionamento com ele, assim, sabe? De filho e pai. Nunca existiu esse relacionamento entre mim e ele, certo? Ele na minha casa sempre foi o general, lá na casa deles, lá, sempre batia muito e minha mãe sempre abaixava a cabeça para tudo que ele falava, certo? Depois ele me apelidou de Inhonho. Inhonho. Ele fazia muitas assim, Inhonho do Chaves. Ele fazia muitas brincadeiras nesse sentido. Ele falava que se ele comprasse um frango, a gente ia comer o frango tudo, porque a gente comia muito. Enfim, de um determinado momento depois, quando eu fiz 18 anos, ele não quis nem mais comprar mistura lá para casa, porque falava que não queria sustentar um vagabundo como eu, dentre várias outras coisas. Gente, muita coisa assim, sabe assim, que até eu não consigo nem lembrar aqui para falar para vocês. Mas então, vocês aí, pais de homossexuais, certo? Vou falar aqui uma coisa para vocês agora, gente. Uma vez ele me colocou em aula de capoeira, gente, para eu emagrecer, porque eu era gordo demais. Gente do céu, que experiência ruim. Ruim. Eu não gostava daquilo. Gente, não gostava. E eu tinha que fazer as coisas porque ele me obrigava. Ele me obrigava. Controlava minhas amizades da escola depois, controlava tudo. E aí, depois, o bar virou uma responsabilidade para mim, que cada vez mais, né? Aí eu tinha 6 aninhos, depois 7 aninhos, 8 aninhos, 9 aninhos, 10 aninhos, sempre tinha que a responsabilidade de ir pro bar. Aí, gente, o dia da semana que eu mais odiava era o dia de domingo, porque dia de domingo dava movimento no bar e tinha que ir pro bar, ajudar ele no bar, que não sei o que, não sei o que, e eu odiava. Nossa, era só vir chegando domingo que eu já odiava. Domingo pra mim era um dia péssimo, eu odiava domingo. Não gostava de domingo porque domingo tinha que ficar no bar. E, gente, parecia até um castigo, sabe? Ficar naquele bar. Eu peguei um trauma de boteco. Tô falando de boteco pra vocês. Um trauma de boteco, daquelas conversas de homem, de não poder nem rir porque ele não deixava, das surras que ele dava na gente, entendeu? Dessa obrigação de ficar em boteco, em bar, peguei um trauma, gente, que eu nem me sinto bem em ficar indo em bar. Nem gosto. Se eu puder, eu passo longe de bar. Odeio bar, odeio boteco, odeio essas coisas, odeio tudo. Gente, não consegui cultivar nenhum relacionamento assim de afeto pelo meu pai. Não, sim, não consegui sentir nada por ele. Depois de um tempo, eu ainda até desculpei, porque daí vocês sabem depois, né, que eu me assumi pra ele, aí depois ele me colocou pra fora de casa. Eu que já não tinha uma boa relação com ele, quando eu me assumi mesmo, ficou pior, né? Pior. Aí que pimba, aí que ele colocou eu pra vazar de lá mesmo, porque ele falava que não queria passar pela rua e escutar os amigos dele falando que ele tinha um viado morando debaixo do mesmo teto lá da casa dele, certo, gente? Então, eu tive as piores experiências possíveis. Aí minha vida que já tava ruim, ficou pior, né? Porque se a sua vida de homossexual já tá ruim morando lá com seus pais, quando você é jogado na rua, aí o trem fica pior mesmo. Nunca faça isso. E se vocês aí, pais de homossexuais,
pensa que vocês vão fazer essas coisas assim com a gente, obrigar a gente a fazer coisa que a gente não gosta, ter essas atitudes truculentas com a gente, e que num dia, num futuro, um dia a gente ainda vai gostar de vocês, vocês estão redondamente enganados, porque a gente, os homossexuais no geral, acabam não cultivando afeto por vocês, que passam uma vida inteira fazendo isso com a gente. Então, quando eu vejo muita gente assim falando de família, não sei o que lá, família, 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 isso comigo não existiu, certo? Não existiu, porque eu era obrigado a fazer aquelas coisas que eu odiava, odiava. E quando eu falo assim, e depois, né, eu ainda desculpei tudo eles ter feito isso, ainda quis me fazer de boa pra eles, ainda continuei no lar, e ainda dava até benção pra ele quando eu ia lá, depois de tudo isso, fora as outras coisas também, certo? Aí depois que aconteceu tudo que aconteceu, aí eu cheguei no meu momento limite, meu momento assim, ponto final, acabou, não quero mais saber disso, chega, eu já tenho quase 30 anos, não vou passar uma vida tão infeliz assim, desse jeito, e toquei o barco da minha vida pra frente, certo, gente? Ó, peguei trauma de bar, essas coisas tudo aí, odiava, não cultivei mesmo nenhum afeto pelo meu pai. Hoje em dia, eu quero até ter uma família minha mesmo, fazer o que for possível para ter uma família minha mesmo, mostrar para um filho meu ou filha como que é uma família de verdade, criar uma família de verdade, uma base familiar de verdade mesmo, construída solidamente por mim. Jamais vou deixar assim um homem mandar na minha vida e abaixar a minha cabeça, como eu via esses exemplos lá, né, que eu tinha na minha própria casa, jamais vou deixar que isso aconteça comigo também, certo? Então, muitas de vocês, eu vejo aí falando, ai, perdoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Cada um tem a sua própria dor, a sua própria história, cada um sabe o que viveu. E tem pessoas, gente, que não muda. Ela, pau que nasce torto, morre torto. Vai continuar sendo daquele jeito até o final. Tem gente que é ruim e permanece ruim. Entendeu, gente? Então, eu vim aqui falar para vocês, para todos os pais aí de homossexuais, para não fazerem tudo o que o meu pai fez comigo. Façam diferente com o filho de vocês. Se vocês quiserem no futuro que o seu filho gosta de você, não pegue essas experiências que eu vivi para fazer com o seu filho também. Muito cuidado com essa truculência e com essa braveza aí das coisas, porque não precisa disso, não precisa de você ficar batendo tanto na gente, quanto que eu apanhava, quanto que eu já apanhei nessa minha vida. Eu tive uma vida assim que eu nem quero assim lembrar no futuro daquela vida que eu tinha lá daquele jeito. Eu odiava, eu abominava aquela vida daquele jeito, tendo que me comportar daquele jeito, ficar em boteco, não gostava de ficar em boteco, não gostava de nada daquela vida, entendeu? E graças a Deus, hoje em dia, depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu tenho uma vida assim que eu sou obrigado a fazer as coisas, sou, mas assim, isso vocês não sabem o alívio que é pra mim, apesar dessas contas todas que eu tenho, de estar aqui na minha casa, porque eu sei que daqui ninguém vai me tirar mais. Aí depois que eu tinha esses 18 anos aí, sabe? Eles começaram a querer me levar para lugares assim, porque não me queria mais lá, que eu tinha que arrumar um serviço, tinha que trabalhar, né, gente? Tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, porque eu já tinha 18 anos, e ele não me queria me sustentar. Aí começou a me levar para casa de parente da minha mãe, que eu tinha que ficar em casa de parente da minha mãe. E quando eu cheguei na casa de uma parente da minha mãe lá em Sertãozinho, de uma tia minha, eu lembro de eu no banheiro, gente, no banheiro. Era a primeira vez que eu tinha que ficar afastado mesmo deles e afastado da minha mãe, que eu era muito grudado com a minha mãe. Nesse dia, assim, que eles me tiraram de casa e que me levaram pra lá, pra me deixar longe de lá, e meu pai nem sabia que eu era homossexual e ele já fazia isso comigo, viu, gente? Eu no banheiro lá da casa dessa tia minha lá em Sertãozinho, chorava de soluçar. Era como se tivesse desgrudando um umbigo assim de mim. Sabe assim, quando você estivesse assim sendo separado assim, sabe? Porque era a primeira vez que eu ia ficar longe da minha mãe assim, de verdade, num lugar totalmente que eu nem conhecia. Aquilo lá me doeu assim
tanto, mas me doeu tanto, e foi daquele momento pra cá que eu comecei a me afastar, assim, ainda mais deles, e principalmente desse meu pai aí, que eu já era mais afastado deles. Foi como assim, foi um rompimento. Um rompimento. Quando eu tinha 18 anos, que eles me tiraram lá do garimpo do Bandeira, que me levou para Sertãozinho, eu tive um rompimento com eles. Ali, dali para frente, a minha situação ali com eles já começou a ficar diferente, porque eles ficavam querendo encontrar lugar para eu ficar, não me queriam mais lá. Depois que eu voltei de Sertãozinho, eu me assumi pro meu pai. Aí vocês já sabem da história, aí que ele me colocou para fora de casa mesmo, gente. E daí que não me queria mais lá mesmo, porque já falei aqui no vídeo para vocês que ele não queria andar na rua e escutar os outros amigos dele falando que ele tinha um viado em casa. Certo, gente? E mais um monte de coisa, etc e tal, certo, gente? Então, quando vocês aí verem meus vídeos falando que eu não tenho contato com família mais, por favor, né? Analisem um pouco tudo que já aconteceu. E das últimas vezes, gente, no último Natal, quando eu preparei aqui minha casa tanto para que eles viessem aqui, nossa, não fizeram a mínima questão, sabe assim, a mínima questão, nada, nada, sabe assim, de nada. Nossa, também foi a gota d'água assim para mim, sabe? De nem querer estar perto de mim nem nada, não me ligavam, não tinha essa vivência com eles, não era desse jeito. Então, gente, aqui com esse vídeo eu quero colocar uma pedra em cima disso e explicar para vocês, os pais aí de homossexuais, cuidado com as atitudes que vocês têm com os filhos de vocês, porque a velhice também vai chegar para vocês, e se vocês forem cruéis demais e encontrar uma pessoa assim como eu também indico para essas pessoas fazerem tudo o que vocês fizeram com elas no passado. Porque a vida passa e você não vai passar pela vida antes de você pagar tudo que você fez aqui nessa terra. Entendeu, gente? Então, quando vocês verem por aí, fulano, o pai do fulano lá tá muito sozinho. O pai da bicha tá muito sozinho, é. O que esse pai fez para chegar nesse ponto de ser abandonado assim, extremamente aí pela família, por esse filho, etc e tal? O que essa mãe, mas esse pai fez? Tudo, gente, tem um motivo. Nada é assim à toa, nada é só por estar, certo? Então tenham noção, tenha ciência, tenha consciência. Isso é um pouco da minha história. Eu queria vir aqui falar para vocês. Quando ele me chamava assim de nhonho, eu me sentia extremamente assim ridicularizado, porque eu já sofria bullying na escola, as crianças já abusavam de mim na escola. Nossa, gente, olha, é uma parte da minha infância que eu não quero nem lembrar. Tô aqui só falando para vocês mesmo essa minha vivência lá com essa família que eu tive, porque foi, sabe assim? E de agora pra frente, assim, eu nem penso mais neles assim. Não penso mais, estou sendo sincero aqui com vocês. Não penso mais neles. Não tenho mais, assim, nenhum vínculo, assim, com eles. Nada, nada. Quanto mais eles estiverem distantes, pra mim vai ser melhor, gente. Pra eu poder tocar minha vida pra frente e vida que segue. É isso, gente, tá? Então, essa é mais um pouco da minha história. Vocês ficaram sabendo de mais coisas aqui da minha história, certo? Então, pais aí de homossexuais, cuidado, gente, com o que vocês fazem aí com filhos de vocês, porque a vida dá muita volta. Um dia está por cima, mas no outro dia você vai precisar desse filho que você tanto criticou, certo, gente? Mas quem perdoa é Deus, a gente só desculpa.